Enquanto antes se chamava de integração, vamos integrar essa criança, se criou esse nome, inclusão. Quando esse nome surge para se diferenciar de integração, e que pressupõe que a criança, essa criança com necessidade especial, ela vai estar dentro da escola, dentro da turma, junto com as outras, se pensa nesse termo inclusão, porque o que é diferente é o seguinte, passa a ser assim, a escola tem que se adaptar a essa criança. Essa é a fala que vem junto com esse nome, inclusão. Então, o que é essa escola? Porque enquanto a criança vinha só, participava do dia a dia, a escola continuava igual. A criança vinha, participava, brincava na hora do recreio, ia para a sua turma lá, especial, com todas as questões lá, ainda segregada. Quando se cria o termo inclusão é para se diferenciar. Bom, não é bem assim, a criança chega na escola e a escola continua igual. Não, a escola tem que mudar, né? Então, receber essa criança numa turma regular já faz a escola mudar, de alguma forma. Mas o pressuposto é, a escola vai se rever. Então, eu acho que para a gente poder pensar no que é uma escola inclusiva, a gente primeiro tem que entender que a inclusão ela não é não é um lugar da onde a gente parte. Então, uma escola inclusiva, você precisa entender que isso é um processo. A inclusão dentro da escola é um processo. Porque a gente não tem como pensar em inclusão sem pensar em exclusão. Então, a gente tem que partir da ideia de que sempre vão haver exclusões dentro da escola. Então, o trabalho de se tornar inclusiva é o trabalho de promover essa inclusão constantemente. Então, não tem um momento que você pode dizer assim, agora minha escola é inclusiva. Porque sempre vão surgir situações em que essas crianças podem sofrer de exclusões. E o que significa pensar isso? Quando você pensa a inclusão como um processo, você tem que estar o tempo inteiro olhando para essas situações de exclusão. Então, quando você tem uma criança, por exemplo, uma criança com necessidade especial dentro da turma, você tem que estar sempre pensando nas situações de exclusão que ela pode estar vivendo. O que é que ela não está vivendo como as outras, o que é que ela não está tendo oportunidade como as outras. Então, olhando para isso, você pode pensar no que você pode fazer para ser mais inclusivo. Uma escola inclusiva, ela olha para a criança, para todas as crianças, como crianças especiais. Quando você... uma das coisas que eu, por exemplo, não gosto é quando a escola diz assim, aquela criança é a criança da inclusão. Porque quando você faz isso, você já está excluindo ela automaticamente. O que você tem que ver, cada criança no que ela tem de especial, que é dela. Inclusive uma criança que tem uma necessidade especial, uma necessidade específica. Então, as questões de cada um não dependem de uma deficiência, né? Às vezes é porque a criança é muito tímida, então ela não consegue entrar no grupo, ou ela vive uma relação muito agressiva com o outro, não consegue nunca estar junto, porque está sempre sendo rejeitada, ou porque está sempre rejeitando. Então, pensar, é isso que eu queria dizer, assim, pensar a inclusão é você olhar para cada uma dessas crianças, o tempo inteiro elas vão ter questões que vão te demandar pensar nela, o que você faz por ela, para ela estar ali naquele espaço, participando mais, aprendendo mais. Então, o professor, o educador, ele tem que estar o tempo todo criando estratégias para que todas as crianças estejam participando dos momentos de atividade em grupo, do conteúdo pedagógico. É um pouco isso. Isso não significa participar igual, porque uma criança, por exemplo, que tem alguma deficiência
intelectual ou, né, uma criança com síndrome de Down, ela não vai participar igual necessariamente em todos os momentos. Você não tem que ter esse objetivo de que todos vão participar igual, mas que todas vão estar junto no grupo, né? Contribuindo para o grupo e recebendo alguma coisa do grupo. Então esse que é o olhar que é diferente. Quando você não adianta você querer padronizar para todos um objetivo, por exemplo. Você não vai conseguir, né? Nunca. O que eu acho bacana de você estar no que seria uma escola inclusiva, né, que eu até prefiro dizer escola em inclusão constante, não uma escola inclusiva. Porque escola inclusiva parece que você já resolveu, né? Você fala escola? Em inclusão. Em inclusão, tá. Porque é um processo constante, né? Então, se é um processo constante, o que eu acho que tem de bacana assim, para o trabalho do professor, isso traz, obviamente, traz algumas, vamos dizer, alguns trabalhos diferentes que você vai ter que, como professor, lidar e talvez não saiba o que fazer. Mas, por outro lado, também traz uma coisa bacana que eu acho que é você poder criar. Então, assim, te dá a possibilidade de você sair de um protocolo, né? Sair de uma organização que você já sabe como é, do início ao fim, e você poder criar. Então, assim, o que você vai fazer? Você tem aquela situação, tem aquela criança que não está participando direito de alguma coisa, que não está aprendendo alguma coisa, então o que eu vou fazer? Então, o tempo inteiro você também pode inventar, se reinventar como professora, né, como educadora, reinventar a escola. Se você eu acho que assim, a ideia da inclusão veio um pouco também para o que trouxe muitas coisas positivas, mas assim, para a escola, a organização da escola, eu acho assim, essa possibilidade da escola se reinventar. Então, se você hoje recebe crianças com necessidades especiais na sua escola, no seu lugar de trabalho, e você não modifica aquela escola, você vai estar sempre angustiado, porque vai ter sempre alguma coisa que não vai estar funcionando, porque não vai dar certo. Mas se você começa a pensar o que eu posso fazer diferente, o que essa escola pode ser diferente, né? Como que eu vou me reorganizar, como que esses professores dessa escola vão começar a pensar sobre o seu trabalho. Eu acho que isso traz de positivo um outro lugar também até para esse professor, que passa a pensar o seu trabalho de uma outra forma. Você vai ter que pensar muito no coletivo, para você poder pensar as demandas da sua turma, você como professor, você não vai conseguir fazer isso sozinho. A escola inteira vai ter que estar responsável junto com você por essa turma, por essa criança. Então esse trabalho passa a ser mais coletivo, você passa a dividir mais as coisas com as outras pessoas, as ideias serem construídas coletivamente. Você tem que pensar junto, você não pode ficar sozinho. Então, assim, isso eu acho que traz de positivo para o trabalho da gente, professor. Porque o trabalho solitário ali, só você na sala de aula, te bota numa responsabilidade que não é verdadeira. Você não é o único responsável por aquela turma. Todo mundo está junto ali, os outros colegas, a coordenação, a direção. Eu acho que assim, uma escola, para ela poder estar mais inclusiva, ela precisa ter mais pessoas juntas, pensando. O trabalho tem que ser menos vertical, ele tem que ser mais horizontal no sentido de que a gente precisa... primeiro assim, o professor não pode estar lá no fim, sabe? Ter o dono que pensa e o coordenador que diz o que o professor tem que fazer e ele faz. O trabalho tem que vir o tempo inteiro, de cima para baixo, de baixo para cima. Porque às vezes é lá na tua sala, você que pensou, que viu, que teve uma ideia, que vai dar uma ideia para o outro,
que ele vai se repensar. Então, como que faz para essa escola se tornar inclusiva no geral? Não pode ser uma turma inclusiva, entende? Não, uma escola nunca vai ser inclusiva se você achar que só aquela turma tem aquela criança especial, então aquela turma é inclusiva. Aquela turma é a turma da inclusão. Aquela criança é a criança da inclusão. É isso que eu acho que não pode acontecer, senão ela nunca vai se tornar inclusiva. Eu acho que a relação com a família, ela precisa ser muito bem cuidada. Porque se vive uma contradição de pensar assim, a escola, ela, até da própria família às vezes, a escola tem que funcionar igualzinho para o meu filho. E às vezes não, às vezes é aquilo que eu falei, às vezes aquela criança não vai, quando você faz uma atividade, quando todo mundo está, vamos dizer, registrando alguma coisa que foi vivida, por exemplo, por escrito, né, do jeito lá da criança de educação infantil. Talvez tenha uma criança que não vá fazer esse registro. Né? E o que ela vai fazer? O que importa é que ela tenha um objetivo de alguma coisa que ela vai fazer. Talvez naquele momento ela não faça. Isso não quer dizer que ela nunca vai fazer. Mas talvez naquele momento ela não faça esse registro. Então você vai ter que pensar o que é que ela pode contribuir ali naquele trabalho, que ela... o que ela pode fazer para contribuir? Que ela se sinta participando. Que ela se sinta participando. Ainda que ela não consiga ainda pegar um lápis e escrever, por exemplo. E na relação com a família é preciso ficar muito claro quais são os objetivos para essas crianças. Eles não vão ser todos definidos no início do ano. Assim, eles vão sendo definidos no caminho, né? Porque a gente está muito acostumado a pensar objetivos gerais para as crianças que não tem nenhuma questão. Isso para a gente é fácil. Mas quando a criança tem alguma deficiência intelectual, por exemplo, às vezes a gente não pode definir a princípio, porque a gente não está acostumado. Tomara que um dia a gente chegue a um ponto que a escola possa olhar para todos os objetivos de todas as crianças, é essa a ideia, mas a gente ainda não tem isso. Então, vai ser construído no meio do caminho, e a família precisa estar junto dessa construção, por exemplo. Precisa estar falando, olha que bacana que seu filho fez hoje, né? Olha só o que ele me surpreendeu, que eu imaginava que ele não fazia, ele fez. Então, acho que esse é um desafio da escola importante, assim, essa relação com os pais precisa ser muito próxima, para que todo mundo se entenda como pensando nesse objetivo junto. E dentro da sala de aula, eu acho que o principal é isso, assim, a gente está sempre pensando, antecipando. Então é isso, se eu vou fazer uma atividade aqui para todo mundo escrever, eu suponho que talvez aquela criança não possa escrever porque ela não consegue ainda pegar no lápis, o que ela vai contribuir? Ela não pode estar naquele espaço como aquela que não fez o trabalho, ou aquela que não escreveu porque não consegue pegar no lápis. Mas ela é aquela que fez aquela coisa e ela vai saber que ela participou daquilo. Eu acho que tem sempre que pensar nisso, assim, qual é o papel de cada um ali naquele grupo. E às vezes, é isso que eu falei, às vezes é uma criança que não tem nenhuma questão que a gente possa dizer que ela tem necessidade especial, mas às vezes, sei lá, uma criança muito agitada, quando você vai fazer uma atividade mais calma, ela nunca vai conseguir. Né? Então, o que você pode fazer para que ela participe daquilo ali, junto com as outras? Acho que é um pouco esse olhar. É a hora de ir para o pátio brincar? Quem determina isso? Né? Às vezes o tempo da criança até é diferente do tempo do adulto. Primeira coisa. A outra coisa se isso é uma coisa que acontece frequentemente, essa criança está sempre demorando mais para terminar, há que se pensar primeiro, a proposta que eu estou fazendo para ela está adequada para ela? Primeira coisa. É para ela ficar esse tempo todo? Será que eu não deveria adaptar a proposta para ela? Né? Talvez adaptando ela possa fazer o que ela pode, o
que ela pode fazer naquele tempo ali. Que é o tempo, até porque as crianças não conseguem ficar tanto tempo numa atividade, criança pequena. Bom, se ela precisa de mais tempo, também é uma outra questão. Ainda que eu adapte ou não adapte e ela precisa de mais tempo, a gente precisa dar esse tempo. Né? Mas eu acho que assim, esse olhar e falar, poxa, todo mundo foi ali brincar. Você quer brincar, você quer terminar, poder ter essa possibilidade também. Dela perceber que ela tem um ritmo diferente. E a ela ser dada essa oportunidade também de ficar tranquila com isso. Olha só, a gente pode terminar depois, se você quiser. E aí arranja um tempo, senta ali e termina. Ou você quer continuar terminando aqui, eles vão brincando, depois a gente vai. Eu acho que é um pouco então, isso. Esse diálogo, né, com a criança constantemente é super importante, né? Eu acho. Uma conversa e poder perceber o que ela está sentindo, poder estar trocando isso com ela. E com ela e com todas as crianças. Eu acho que isso é importante, assim, porque preciso perceber ali naquele grupo, né? Às vezes as outras crianças vão perceber que esse colega tem um tempo diferente, muito diferente do resto. Todas têm um tempo diferente, mas às vezes uma criança fica mais em evidência por ter um tempo muito diferente. Isso precisa ser, de alguma forma, precisa lidar de alguma forma com alguma naturalidade ali dentro. Então, para isso, precisa falar sobre isso. Né? Se precisa, às vezes, sentar, né? Vamos conversar como é que foi e tal. E isso surge, o fulano, ele saiu. Às vezes, o tempo dele é o contrário. Às vezes, está todo mundo fazendo um trabalho e a criança quer levantar e ir embora, mexer o corpo, não aguenta ficar sentado. Enquanto todo mundo está tendo que ficar sentado. E aí, como é que lida com isso, né? São questões que as próprias crianças vão trazer. E a gente poder falar, é verdade, o fulano não consegue ficar muito tempo. Você percebeu uma coisa, é verdade, ele precisa sair antes para fazer outra coisa. Né? Poder falar desse incômodo e isso ser uma coisa normal. Não para colocar essa criança num lugar diferente. Porque esse lugar do diferente é muito perigoso. Aquele é o diferente, né? Você tratar uma criança como sendo diferente. Diferente somos todos, né? O que a gente tem entre a gente sempre tem identificação e diferença. Então, é preciso que isso seja claro ali dentro de uma turma, junto com as crianças. E junto com a própria criança, e ela poder saber disso, você vai ajudando ela a nomear essas coisas. Poder dizer, olha, seus amigos realmente terminaram antes de você precisou de mais tempo, você quer ficar mais tempo agora, quer fazer depois? Para até a criança ir tendo essa consciência de que talvez o tempo dela seja muito diferente dos outros em muitas situações, e ele poder lidar com isso sem frustração. Quer dizer, sem frustração não é possível, mas ajudando a diminuir essa frustração. Né? Quando eu penso em inclusão, eu penso junto em participação. Né? Inclusão e participação são duas palavras que para mim estão juntas. Né? Para você tornar a sua escola mais inclusiva, que foi a primeira pergunta, você só faz isso você ampliando a participação das pessoas que fazem parte dessa escola. E as pessoas que fazem parte dessa escola também são as crianças. Então, assim, não adianta a gente querer construir uma rotina, um dia a dia na sala de aula em que só o professor sabe o que tem que ser feito. Para você poder ouvir o outro, para você poder se preocupar com um tempo diferente de cada um, para você poder saber as demandas daquela criança, daquele grupo, só ouvindo. E a gente só pode ouvir se a gente deixar que essa rotina seja construída coletivamente. Então, assim, a gente como professor planeja uma aula, né? A gente bota lá os passos, eu quero fazer isso, depois aquilo outro e tal. Mas não dá para a gente viver numa rotina de escola sem a gente
contar com que tem que ter um improviso. E esse improviso, ele é um improviso que às vezes vem de alguma coisa que vem de fora, mas ele é um improviso que também tem que ser calculado nesse planejamento pelo professor. Então eu não posso criar rotinas muito rígidas. Eu não posso definir que tem hora para tudo dentro da escola. Eu tenho que construir isso junto com as crianças. Então assim, sentar numa rodinha e falar, gente, vamos lembrar o que a gente fez ontem? Vocês lembram? O que vocês gostaram de fazer ontem? O que vocês gostariam de fazer hoje? E essa pergunta faz a gente conhecer mais o nosso aluno e faz a gente criar junto com eles. E torna a gente mais criativo. Porque se a gente já tem tudo certinho do início ao fim do dia, o que a gente tem de... A gente cria um padrão muitas vezes, vai fazendo sempre igual. Então assim, o que eu estou colocando de criativo? O que eu estou inventando como professor? E às vezes até esse igual é um igual que a gente viveu como aluno. Isso é uma das coisas que a gente tem que pensar como professor sempre. Porque a gente não se tornou professor quando a gente fez o normal, quando a gente fez a faculdade ou quando a gente virou professor. A gente está vivendo, se formando professor desde que a gente é criança. Porque a gente está no ambiente da escola praticamente desde quando a gente nasce. Né? Ou seja lá a partir dos 3 anos de idade ou dos 6 anos de idade. É muito tempo da gente na escola vivendo o ambiente escolar. Então quando a gente se torna professor, às vezes a gente vai fazer coisas que os professores da gente faziam. Porque a gente acredita que é assim que é ser professor. A gente viveu assim a vida inteira nessa experiência. E às vezes o que o professor fazia com a gente não é tão legal assim, não é tão bacana. Né? Já tiveram outros estudos, outras experiências diferentes que já disseram, puxa, aquilo ali não é legal de fazer, vamos fazer, já tem outras coisas. E às vezes a gente está apegado a uma forma de trabalhar que é dessa experiência lá da gente como aluno. Então a gente precisa se rever o tempo inteiro. Para a gente poder se rever, a gente tem que ter essas brechas no dia a dia, a gente tem que ter esse espaço para acontecerem coisas que a gente não previa. E a gente poder estar junto com a criança, e ela poder dizer assim, olha, poxa, hoje vamos fazer aquilo que a gente fez naquele dia, que foi pintar aquele negócio que foi muito legal? Pô, o que vocês acham da proposta dela? Que legal, então vamos fazer. E isso não estava previsto. Né? Você queria fazer alguma outra coisa, queria ir, era uma hora de fazer uma atividade no pátio, por exemplo. Em vez de fazer atividade no pátio, vamos fazer isso. As crianças estão pedindo, estão dizendo que é legal. E assim você vai conhecendo o teu aluno e vai até conhecendo o teu trabalho. O que do teu trabalho está repercutindo para essas crianças? O que elas estão achando que está legal? Que experiências interessantes você está proporcionando para elas? Se você não tem essa conversa, você não vai nunca ter uma resposta do teu trabalho. E a criança também nunca vai ter uma resposta das demandas dela. Né? Às vezes tem uma criança que, enfim, nunca se dá bem numa atividade porque precisa se expor muito e ela sempre fica para fora. De repente tem uma atividade, sei lá, ela desenha muito bem. Se ela vai te pedir para desenhar, talvez ela está dizendo assim para você, olha para mim o que eu estou fazendo de diferente. Também quero que as pessoas digam que eu faço uma coisa legal. Assim como eu estou dizendo que o professor não pode estar o tempo todo orientando a criança, a coordenação não pode entender que o papel dela é o tempo todo orientar e controlar o professor. Porque senão você vai estar sempre cheio de dedos no seu trabalho e vai acabar fazendo... você acaba fazendo o que você entende que é o mais fácil, que é aquela rotina já pré-organizada, para você não correr o risco de sair do lugar. Acho assim, entender que a escola inclusive é você correr risco, saber que você está correndo risco o tempo inteiro. Nesse sentido de que você pode fazer uma coisa que vai dar certo ou não, né? Desde que você esteja com um objetivo de proporcionar boas experiências para aquelas crianças, você tem que saber que você pode errar, né? Então tem que ter espaço na escola para errar. E para ter espaço na escola para errar, a coordenação e a direção tem que estar aberta para isso. Tem que estar abertas para isso. Tem que saber
né? O professor tem que poder chegar lá e falar assim, olha, eu não sei o que fazer com essa situação. Eu estou precisando de ajuda. Ele tem que ter esse espaço, porque às vezes a gente como professor fica num lugar de que tem sempre que saber o que tem que fazer. E quando a gente não sabe, a gente é visto como menos, e não é verdade. Uma escola inclusiva, nesse sentido, ela entende que a gente não sabe a gente não sabe o tempo todo o que é certo, o que é errado, o que tem que fazer. Às vezes a gente erra. Quer dizer, isso a gente devia saber na vida, né? Todo mundo devia saber que a gente pode errar. Mas a sociedade que a gente vive está sempre cobrando a gente não errar. Mas pensando nesse ambiente da escola, isso tem que estar muito claro. Coordenação, direção tem que ter esse espaço, não tem que ter esse espaço para conversar. Tem que ter um espaço onde todo mundo se encontra e pode falar, olha, hoje não deu certo na minha turma aquilo que eu pensei e falei para vocês que eu ia fazer. Eu fiz assim, 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 e aí outra pessoa pode entrar e dizer, olha, poxa, você estava me contando isso, eu fiquei com uma ideia, por que você não tenta dessa outra forma? E a coordenação tem que estar junto aí, assim, também sem saber às vezes. Também sem saber. Também podendo dizer, olha, eu não sei, mas vamos pensar junto. Você quer fazer isso? Eu também não sei, vamos lá. Eu vou ver se eu acho alguma coisa para a gente ler junto, eu vou te dar uma ideia. Então, assim, esse espaço tem que ser um espaço de diálogo. Todo mundo. Com as crianças, com os professores, com a coordenação, com a direção. Precisa rever assim, o que realmente precisa ser rígido. Né? Então, a hora do almoço precisa ser às 11h30, ok. O banho precisa ser às 4, porque vai sair às 5, ok. Mas será que o resto, o que desse resto da rotina precisa ser, continuar sendo rígido? O que eu posso abrir mão? Então, ainda que se tenha criado esse termo inclusão, e que esse termo inclusão significasse a escola precisa se rever e se adaptar às crianças, todas, a gente não vê isso acontecer muito. Né?